E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Aibe e hoje a gente tá aqui para reagir ao vídeo Como Drum and Bass dominou os videogames, aqui do canal CD Quebrado. Então é isso, o link do vídeo original vai estar na descrição. Quero ver o que o nosso maninho aqui tem para falar, porque é verdade, né? Drum and Bass, Jungle, até Breakcore tá muito presente aí nos videogames e eu quero ver como que isso tudo surgiu e com certeza ele deve dar pelo menos uma mini explicação, né, sobre o que de fato são esses gêneros, né? Então é isso, rapaziada. Minhas redes sociais também vão estar na descrição, caso você queira me seguir, junto do meu servidor do Discord também. Então, sem mais enrolação, bora lá. Estilo de jogo e nem o seu console favorito. Se você já jogou videogame ou até mesmo viu aqueles vídeos de mix enquanto navegava pelo YouTube, eu Clássico. tenho certeza que você já viu uma trilha sonora que soava mais ou menos assim. Vá! Cara, esse efeito sonoro. Ratinho. Opa, eu sou o CD e hoje eu vou mostrar pra Oi, vocês como CD. o Drum Bass e o Jungle, que são gêneros muito foda, dominaram as trilhas sonoras de videogames, principalmente na era do PS1. Mas pra gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender como tudo começou. Bora lá, bora lá. Por volta dos anos 80, alguns movimentos começaram a surgir nos clubes undergrounds londrinos. Eram comunidades jamaicanas que fundaram os chamados Dance House, algo que já era muito comum na Jamaica nos anos 60. E esses lugares eram espaços nos quais as pessoas se reuniam para dançar e celebrar a sua cultura. E nesses lugares se ouvia do reggae ao dub, e também o dance hall, um estilo bem semelhante ao dub, porém um pouco mais eletrônico e mais dançante, que ficou nomeado como dance hall por causa dos dance halls. Ao mesmo tempo, também no Reino Unido, começou um crescimento gigantesco da cultura rave, fortemente influenciada pelo acid house, techno e breakbeats. E disso surgia o hardcore breakbeat, que também era fortemente influenciado pelo hip hop. E diferente do hip hop, que usava os breakbeats e os samples de uma forma mais linear para que desse para fazer um rap em cima dele, e a cena eletrônica foi por um lado totalmente diferente, um lado mais caótico, sampleando de maneira louca, deixando tudo acelerado, com batidas quebradas, e misturando tudo isso com elementos do acid house e o techno. E graças a alguns DJs, esses dois mundos se chocam e nasce o famoso Jungle. Hell yeah! E o Jungle misturava os dois mundos, batidas quebradas e rápidas do hardcore, com graves pesados e muitas vezes vocais de raga, e os efeitos loucos do dub. Jungle é basicamente dub, reggae, dancehall, hip hop, rave, acid house, É uma mistura, techno, né? tudo que tinha no underground, os caras pegaram, misturaram e vral, surgiu o Jungle. E tivemos algumas pessoas que ajudaram o Jungle ser o que é, como o Guy Carl Gerald, Shy FX e o considerado os pioneiros, os Raga Twins. Eles trouxeram a cultura do sounding system para os clubes londrinos, e eles misturavam o hardcore e o raga, e por causa disso, por muito tempo, eles chamavam a música deles de raga hardcore, e não jungle, mas foi por causa deles que depois de um tempo, começaram a falar jungle. E por volta de 1995, o estilo começa a mudar. Alguns produtores querem um som mais limpo, mais técnico, mais organizado, menos caótico, porque o Django era muito... tá ligado? Muito E o visceral, que né? eles fazem? Eles reduzem os elementos raga, deixam as batidas mais controladas, porque as batidas do Django era... e focam mais na produção detalhada do que no caos em si. E é nesse momento que nasce o tão famoso Drum and Bass. Drum and Bass, famoso Drum and Bass. E depois do Drum Bass, começou a lançar um monte de gênero com vários tipos de nomes, muito influenciado pelo DNB e o Django, mas cada um Sim. tem Pô, as suas características, como ele... Ah, tá, que susto, mano. Achei que eu tinha parado a gravação. Mas não.
Mano, inclusive essa parada, né, de surgir novos subgêneros é sempre assim, mano, é sempre assim. Tanto que depois a rapaziada até fica meio perdida, né, mano? Porque é tanto subgênero e microgênero, aliás, né, que é o que vem a seguir, que, mano, você nem sabe mais, tipo, diferenciar um do outro, tá ligado? Tanto que a maioria das pessoas, tipo, opta por chamar só de música eletrônica, generalizar, e é isso, tá ligado? Fica mais fácil, assim. Mas é. Acho que também só quem é mais nerd que nem nós, né? Que gosta de saber a nomenclatura exata, assim, do que é cada gênero e pá. Mas eu também confesso pra vocês, rapaziada, tipo assim. É legal saber, mas eu também não fico me prendendo muito a isso. Tipo, eu não sou aquele cara chato de. Ah, isso aí não é jungle. Isso é não sei o que lá, tá ligado? Não, isso é muito chato, mano. Isso é muito chato. Tipo, só ouve a porra da música, tá ligado? Mas é De isso. funk, atmospheric, neurofunk, jump, raga jungle e até o drum and bossa, que é o DNB brasileiro que fez muito sucesso aqui no Brasil e lá fora. Bem, como tem muitos estilos parecidos com o DNB e o jungle, eu vou chamar todos de DNB, tá bom? Só pra Sim, ficar mais fácil da gente entender aqui. Mas top. como que eu faço pra identificar um DNB? Eu acho que o coração do gênero e que está em quase todos os DNBs de todos os gêneros são os breaks quebrados e recortados. E pra quem não sabe o que é um break, que é o coração do gênero, esse vídeo explica bem. Os breaks, o break, o que é um break? O break é uma sessão, a sessão mais legal que tinha nos discos de funk, ou de soul, que é quando o cara tá puxando o ritmo, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Esse é o break. Essa virada, cara, nossa, isso é absurdo, né? Que é a parte mais legal do ritmo. Então você sequenciava aquilo, é o melhor sequenciado. Então, Acho que um exemplo mais famoso de break é o Amen Break, que eu tenho Pai de todos, pai de tudo e de todos. Mano, na moral, mano. Eu fico muito triste quando eu lembro que o cara que fez essa virada na bateria do Amen Break, né? Tipo, ele, acho que ele morreu meio que, não sei se foi exatamente na miséria, mas ele nunca recebeu um centavo por, tipo, todas as pessoas que usaram esse bagulho de sample, tá ligado? Que, mano, isso é muito injusto, mano. Tipo assim, essa porra foi responsável por criar, mano, gêneros e gêneros de música, tá me entendendo? E o cara nunca foi reconhecido por isso. Foda. certeza que você já ouviu em alguma música. Essa porra tá em todo lugar. Sim. E tem do break. Bom, o CD aqui, o cara do vídeo, ele podia ter colocado uma música mesmo, né? Tipo, mais famosa assim pra rapaziada pegar a visão. Porque não sei se todo mundo, assim, só com o sample puro reconheceu, né? Mas acho que sim, acho que é bem conhecido até. Como principal. Os Isso outros aí. elementos podem variar um pouco dependendo do estilo do DNB. Pode ter uma baseline forte, sintetizadores, pedais, vocais de raga ou vocais de outro tipo, MCs, samples diferentes. É literalmente um parquinho onde o produtor pode simplesmente brincar e sair colocando um monte de elemento. Ah, e eu não posso me esquecer também do BPM alto, que são mais ou Sim. menos 150 até 200. E mais ou menos na época do Jungle e do DNB, abre um dos clubes mais famosos de Tóquio, o Yellow Club. E lá tinha uma multidão diversificada de DJs japoneses, DJs internacionais, modelos, estilistas, tinha de tudo naquele lugar. E lá tocava vários estilos musicais diferentes. E dentro desses estilos estava o DNB. E esse clube acabou influenciando muitos compositores e produtores, como o Yuzo Koshiro, o Otohiro Kawashima e o Soichi, que é um dos mais famosos de DNB japoneses, que fez um DNB mais japonês, muito foda, que é muito parecido com o que a gente escutaria mais tarde em alguns jogos de luta. Nessa época, era quase impossível ter músicas mais complexas nos consoles, por causa da limitação de hardwares que eles tinham. É. Antes da quinta geração, as músicas dos jogos não eram uma gravação de verdade. Consoles como Super Nintendo e Mega Drive funcionavam mais ou menos como um MIDI. Eles não tocavam a música pronta, eles recebiam instruções e o próprio console gerava o som em tempo real. Por causa disso, tudo era Pô, limitado. isso é muito interessante de saber, né, mano? Tipo assim, às vezes a limitação da parada cria algo, tipo, incrível, né? Sensacional, porque os caras são forçados a
tipo, pensar de outras maneiras, tá ligado? Pra fazer o negócio funcionar. Enquanto que, tipo assim, às vezes hoje em dia a gente tem tudo, tá ligado? Tem recursos muito mais avançados e justamente por isso os caras não querem ter tanta criatividade, não quer ter tanto trabalho ali, gastar tanto tempo, sabe? Isso que é foda, que nem um exemplo que foge um pouco do tema, né? Mas essa parada aí de frame generator, tá ligado? Do DLSS, pá, não sei o quê. Mano, muita gente fala que daqui a uns anos, né, tipo, os jogos vão sair tudo cagado, porque os caras não vão querer otimizar, tá ligado? Vão empurrar todo o trabalho de otimização do jogo só pro frame generator, pra essa parada aí de DLSS. Então, mesmo que você tenha um PC fodão, tá ligado? Vai receber um jogo cagado porque os caras não vão querer otimizar essa porra bem. Não sei, espero que isso não aconteça, né? As baterias eram simples, os loops eram curtos e repetitivos, não dava pra dar aquele detalhe na produção musical. Mas o jogo simplesmente muda quando lança. E o pior que, mano, essa parada de música em videogame antigo, mano, na era 16 bits já era complicado, né? Que tinha essa repetição. Agora na era de 8 bits, meu Deus do céu. Inclusive, rapaziada, comenta aí, vocês, tipo, na moral mesmo, hoje em dia, em 2026, vocês conseguem jogar um jogo 8 bits? Tipo, de Nintendinho mesmo? Eu não consigo, mano. Me desculpa, mas eu não consigo, tá ligado? Tipo assim, porra, eu tenho vários jogos muito fodas aí de Super Nintendo e pá. Mas agora de, porra, Nintendinho geração 8 bits, mano, não dá, mano. Me desculpa, mas realmente não dá. A quinta geração dos consoles. Agora os consoles usavam CD. E eles podiam tocar música de verdade, igual era no álbum. Não era mais o console tentando imitar os instrumentos. Era uma faixa pronta, produzida em estúdio. E isso simplesmente muda tudo. Como a gente tinha os áudios reais de instrumentos reais e coisas reais dentro dos CDs, agora dava pra usar breakbeats completos, basslines de verdades, todo tipo de efeito que uma produção musical pode oferecer. Tudo isso por causa dos CDs. E o resultado... Pois é, né? CD foi uma puta revolução, né? E tá aí a Nintendo até hoje usando cartucho. Mas óbvio que é um cartucho muito mais avançado do que os que tinha na época, né? O resultado disso agora era que as trilhas sonoras eram mais reais, mais realistas, saindo daquele som de videogame, sabe? Que você ouve e você fala, pô, isso aqui é som de jogo. Não tinha mais esse som. Era quase a mesma coisa do que ouvir uma música num CD de um álbum. E a gente podia ver a qualidade das músicas de CD no Sega Saturn. Nossa, que foda. Nights é incrível, né? É um ótimo jogo. Nossa, demais. Muito boa essa música mesmo. Onde você já tinha trilhas sonoras muito mais complexas e diversificadas, que realmente parecem que saíram de dentro de um CD normal, de uma produção de música normal. E dentro dessas várias trilhas sonoras que começaram a lançar pro Sega Saturn, a gente tinha algumas trilhas que eram muito influenciadas pelo DNB. Mas foi no PS1 aonde o DNB realmente dominou as trilhas sonoras. Muita gente considera o jogo Wipeout 2097 um dos precursores do DNB em jogos, mas ele não foi o primeiro a fazer, ele simplesmente foi o primeiro a deixar mais mainstream em questão de jogos. E depois disso, simplesmente virou uma febre. Muitos jogos, mas muitos mesmos, tinham DNB na sua trilha sonora. Principalmente jogos onde tinha muita energia, como jogos de corrida. E combina demais. Luta. Tiro. Nem os de futebol escaparam do DNB. Pro Evolution.
E uma coisa legal de perceber nessa época é que tinha trilha sonora que não era DNB. Você consegue ver que não é um DNB, mas você sente que ela foi fortemente inspirada do DNB e nas músicas que tocava nos clubes. Nossa, uma parada bem mais acid. E mesmo vários jogos tendo trilhas com DNB, o legal foi ver que cada jogo, cada parte do mundo, cada gênero fez um DNB diferente para cada jogo. Não ficou todos iguais só porque eles são do Isso é mesmo incrível. gênero. Alguns são mais hards, outros são mais leves. Às vezes tem até uns que são meio jazz. Literalmente tinha todo tipo de DNB possível. E eu não posso sair do PS1 sem falar do lendário Ape Escape, feito pelo Soshi, aquele mesmo que foi muito influenciado pelas músicas do Yellow Club que eu falei. Todas as tracks do jogo parecem que foram fortemente inspiradas nos clubes. E muita gente considera esse jogo como um exemplo de DNB que jogos futuros começaram a seguir. Tanto que o drum and bass dele soa muito novo. Pô, e o pior que você vê, mano, que tipo assim, tem, mesmo que é um drum and bass, pá, tem uma pegada de videogame, mano. Assim, esse toquezinho, mano. Caraca, é foda. É, tipo, é tanto uma música que você consegue ouvir no dia a dia, assim, fora de boa, mas você também sente que é uma parada ligada com videogame. Ele conseguiu misturar assim, conciliar os dois muito bem, mano. Da hora. E a trilha sonora desse jogo é tão foda que um dos trabalhos mais famosos dele é o Ape Escape. E tem gente que só conheceu Drum and Bass por causa desse jogo. Esse jogo é um marco na história do DNB de PS1. Depois do PS1, a zona aumentou mais ainda. O DNB foi parar em vários consoles e cada um deles tinha um DNB diferente, como no Nintendo 64, onde o console era mais forte que o PS1, mas como ele usava cartucho e não CD, ele não conseguia colocar muita informação musical dentro dele. Por causa disso, as trilhas sonoras dele são um pouco mais cru, mais simples do que o do PS1. Cara, eu amo muito a trilha sonora de Bomberman. É muito legal você ver que é um DNB, só que é um DNB mais limitado por causa do hardware do console. Isso é muito foda, mano. E fora que a trilha sonora de Bomberman é um marco do DNB no console do Nintendo 64. A gente também teve o Drum and Bass do Dreamcast, que também fez muito sucesso. E neles, os DNB já eram com uma qualidade muito acima do PS1. Eles ficaram mais experimentais, mais únicos, como no lendário Jet Grind Radio, onde a trilha sonora é fortemente inspirada nas músicas dos clubes. E no DNB, só que o Drum and Bass dele é muito diferente, é muito único. Tem uma pegada... Jet Set não tem como, mano. Jet Set é... caralho, mano. Mais urbana. Eu tenho muito que jogar esse jogo, mano, porque eu me amarrei em Bomb Rush Cyberpunk, tá ligado? E a trilha sonora também desse jogo é cheia de drum and bass também. Então, porra, mano, tem muito que... E ele é um sucessor espiritual, né, de Jet Set Radio. Então, tem muito que jogar esse jogo. Tanto esse como o de Xbox também, que é o Future, né, se eu não me engano. Urbana, tá ligado? Mas, pô, cidade é muito foda. Você escuta a trilha dele e você sabe que é do Jet Grind Radio que foi feito. A trilha desse jogo é simplesmente cinema demais. Eu só não entendi por que o cara chamou de Jet Grind Radio. Isso eu não entendi. Não sei se é algum, sei lá, algum meme ou alguma outra forma de chamar o jogo, não sei. Tivemos muitos jogos de lutas que usaram Drum and Bass de uma forma única, como o Street Fighter 3, que só tem pedrada. Cara, a trilha sonora de Street Fighter 3 é simplesmente muito foda. Ela tem uma pegada mais oriental, assim, tá ligado? Com DNB. Nossa, lembra muito o que o Soulshi fez lá atrás, que eu tinha dito, tá ligado? Nossa!
Cara, a trilha desse jogo é muito boa, mano. Da hora a Bizarra. animação dele falando. É um drum and bass mais japonês. Eu também não posso me esquecer do ouriço azul, né? A maioria dos jogos do Sonic tem muito DNB e muita influência naquelas músicas dos clubes londrinos. Porra. Inclusive não é segredo pra ninguém, né, mano? Trilha sonora de jogo do Sonic é quase sempre sinônimo de trilha sonora boa, mano. Porra, só pedrada na maioria dos jogos. E o DNB continuou em vários consoles, como no PS1, que eu tenho um apego emocional porque foi aqui que eu conheci o Drum and Bass. Com jogos como Devil May Cry, que tinha um DNB mais sujo. Quando eu era criança, eu fritava ouvindo essa porra. Ou com Tekken 5, que era um dos jogos de luta que eu mais joguei na minha infância. E a música era simplesmente muito foda. Também tinha o Midnight Club, que eu nem vou botar a música aqui, porque a música desse jogo tem mais direito autoral do que tudo, tá ligado? Mas você tá ligado, eu sei que você lembra. Todo mundo jogou Midnight Club e todo mundo fala que a trilha sonora desse jogo é bizarramente de boa. E tem muito DNB nela. E tinha vários jogos, Gran Turismo 4, Yakuza 2, Need for Speed, Mega Man. Era mais fácil você encontrar um jogo que tinha DNB do que um jogo que não tinha. Era bizarro, mano. Tava em tudo, o bagulho se espalhou por todos os lugares. É, virou Como eu uma falei, febre. Eu tenho um apego pelos DNBs. E as trilhas sonoras do PS2 porque foi o console que eu mais joguei na minha infância. E ainda mais porque ele tinha trilhas sonoras ainda mais complexas. O PS2 era simplesmente uma máquina. E o Drum and Bass é tão foda que ele nunca mais parou. Ele está em todos os consoles e até hoje em dia você consegue encontrar trilhas sonoras de jogos novos, como o Pizza Tower, Bomb Rush Cyberpunk, Ultra Kill, que tem uma das trilhas sonoras mais fodas dos jogos, mano. Só tem pedrada nesse jogo. E talvez você esteja se perguntando o porquê que o DNB fez tanto sucesso e combinou tanto com os jogos. E bem, tivemos alguns fatores que ajudaram o DNB a se popularizar tanto nos videogames. Eu acho que o primeiro fator é que o DNB era coisa nova. Então, se o jogo tivesse uma trilha sonora de um estilo musical novo, quase nenhum outro jogo tinha, era algo revolucionário, que provavelmente... realmente também soava assim muito moderno, tá ligado? Porque era um som mais complexo, tá ligado? Diferente das gerações de videogame anteriores, que era um som muito simplificado, um looping repetitivo, sabe? Tinha muito mais experimentação, os produtores podiam brincar muito mais, tá ligado? Combinava com vários tipos de gameplay, que nem o cara aqui do vídeo disse. que ajudaria o jogo se alavancar ainda mais. E ainda por cima, faria os jogos e o console em si parecer mais moderno, mais, nossa, uau, tecnologia. E um outro fator muito importante é que a fusão do DNB com os jogos é simplesmente um caso perfeito, mano. Drum and Bass é daqueles gêneros que o BPM é muito rápido e altamente energético, que alimenta muito a adrenalina de todo mundo que tá jogando, né? Então é super apropriado para jogos de corrida, de rua, pista ou jogos com ritmo mais acelerado. E muitos jogos querem passar essa sensação de velocidade, de algo mais frenético, até muitas vezes caóticos. E eu acho que uma música com 180 de BPM, a batida tem bastante adrenalina, né? Tem. E um fator muito bom também é que era muito barato produzir esse tipo de trilha sonora, porque muitos dos produtores de DNB eram undergrounds, então ficava muito barato de fazer esse tipo Então, de né? trilha. Além do que ele não precisava sair alugando um monte de instrumento, comprando um monte de hack pra fazer. Por último, um fator que eu acho muito importante é que muitos devs e músicos vinham da cena eletrônica ou frequentava os clubes. E fora que a Move Shadow, a gravadora pioneira do hardcore jungle DNB, esteve envolvida na produção de trilhas sonoras para jogos desde cedo, como na trilha sonora de Cage 2. Mas bem, o DNB saiu dos dance house jamaicanos, passou pelos clubes londrinos, foi para os clubes japoneses e depois virou trilhas sonoras de jogos que marcaram a nossa infância. E até hoje, quando você ouve um M-Break ou um break em algum jogo, você tá escutando 40 anos de história. Mas bem, eu amo muito
muito DNB e todas as suas vertentes. E eu não sei porquê, toda vez que eu ouço um break, tá ligado? É tipo, eu tenho uma epifania, tá ligado? É neurônio ativado na hora. E o engraçado, mano, é que, tipo assim, mesmo que seja um estilo que a base em si, né? Eu ia dizer que é repetitivo porque muitas e muitas vezes, né? Posso dizer até a maioria, se pá, a base é o Amen Break, né? Mesmo que seja isso, não se torna repetitivo, tá ligado? Porque é realmente só a base. Depois, a infinidade de outros elementos e misturas que o produtor faz, sabe? Torna sempre um som único, que você não consegue enjoar, você não consegue se cansar, tá ligado? Mesmo que seja ali aquela mesma bateria Amen Break de 40 anos atrás, tá ligado? Isso é muito foda, mano, muito interessante. Eu não sei o porquê, mano. Eu adoro essa porra desse tu-tu-tá, 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 tu-tu-tá. Não me pergunte o porquê. E o meu estilo favorito de DNB é o Atmospheric DNB. É simplesmente incrível. Os caras misturam uns pads muito louco, muito calmo, muito... Tá ligado? Tô voando, tô flutuando. Com tu-tu-tá, tu-tu-tá. Fica muito foda, mano, não tem como. E pra quem tiver curioso e quiser ouvir mais DNB de jogos e não ter que ficar caçando jogo por jogo, não que seja muito difícil, né? Eu vou recomendar pra vocês o canal do DJ Dedeco, que é um DJ exclusivo de DNB de jogos. É muito bom. Mas bem, eu espero que você tenha Boa entendido recomendação. o que é um DNB Jungle, como identificar um e como ele dominou as trilhas sonoras dos jogos da nossa infância. Mas bem, foi isso. Obrigado. Tamo junto, ótimo vídeo. Ótimo vídeo, meu mano CD, ótimo vídeo, mano. Cara, esse maluco aqui, ele precisa urgente conhecer o Daf, mano. O Daf é outro mano que, porra, curte muito essa parada de drum and bass, tá ligado? Eu acho que os dois teriam uma sinergia muito da hora, mano. Tipo, eles têm muito em comum, assim. Se é que os dois não se conhecem, né? Não sei. Mas acho que eu vou até mostrar esse canal aqui pro meu mano Daf depois. Enfim, rapaziada, o que vocês acharam? Já conheciam Drum and Bass, Jungle? Já sabiam da história? Pá! Mano, eu conheci alguns aspectos, outros não. Aprendi coisas novas aqui também. Muito da hora, vídeo muito bom, roteiro impecável. Explicou de uma forma resumida que deu pra entender da hora. Deu vários exemplos visuais. Que ficou muito bom, muito bom, muito bom. Link do vídeo original tá na descrição. Se inscreve lá, deixa o like, se inscreve aqui também, deixa o like aqui também. Comenta aí que outros vídeos, que outras músicas vocês querem me ver reagindo aqui no canal. Minhas redes sociais também vão estar aí na descrição, junto do meu servidor do Discord. É isso, tamo junto e até o vídeo de amanhã.